Bem-vindos ao nosso Vetincast de hoje. Eu, Renato Bocabello, trazendo para vocês um conteúdo muito bacana sobre a medicina veterinária. E hoje eu estou trazendo o cara que inaugurou comigo esse projeto de podcast na medicina veterinária. Eu comecei o podcast porque eu comecei a me interessar por podcasts e eu vi que na medicina veterinária faltava um conteúdo um pouco mais maduro naquilo que eu estava vendo. Porque na época, pós-pandemia, eu via muito estudante, muita gente começando podcasts. Aí eu falei, não, eu vou chamar um amigo meu pra gente bater um papo, ver como é que fica essa gravação. E no final das contas a gente ficou acho que quase 4 horas aqui. Você lembra disso? Nossa, não? verdade, né? A gente ficou Primeiro, 4 né? horas. Depois começou a limitar um pouco de Isso horário. acabou, né? não, porque o estúdio chegou e falou assim, ó, se for 4 horas... Mas isso daí também lascou. é modelo, né? Tipo, tem podcast que ele tem um tempo determinado. Tem podcast que é seja o que Deus quiser, né? Tipo, aquele do Vai Vilela o lá. dia, né? O cara fica o dia Os falando... caras fizeram acho que de 9 horas lá. mas daí não dá, né? Se ganhasse ainda Eu uma acho, grana... eu acho que é legal para determinadas pessoas, porque aí a pessoa ela vai falar tudo mesmo, né? Tipo, ela vai falar do tema que ela foi chamada, né? Vai falar da vida, Vai né? falar de tudo, né? Tipo você, assim, a gente sentou aquele dia, você falou da... Cada vez Cara, fala você de falou uma de coisa. família, falou de vô, falou de... Cara, você falou de tudo. Por isso que eu falei dessa vez, falei, vamos fazer alguma coisa de menos hobby, veterinária, menos, vamos falar um pouco de hobby, né? Tem que ser uma coisa que envolva um pouco a veterinária, porque afinal de contas é um vetcast, mas... Mas acho que é parte também, né, da vida. Sim, Foi quando a gente falou do tema, de falar do hobby das pessoas. Eu lembro quando eu tava operando em Osasco, eu sempre fiz bonsai, né? E aí você falou, cara, mas como é que O você bonsai consegue... veio antes da veterinária pra você. Veio antes. O agility também. Inclusive eu parei a agility a primeira vez porque eu entrei na faculdade e não dava mais pra Então, fazer. você me contou isso. Aí você falou pra mim assim, mas como é que você faz bonsai, não sei o quê, e opera? Eu tava indo muito pra Osasco. Que você tava fazendo... Você já era conhecido, eu lembro que eu vi alguma coisa, Já né? tinha que alguma você tinha coisa, saído em tava... revista na época, né? De bonsai, É. sim. Não, inclusive agora, maio de 25, eu vou demonstrar num evento internacional de bonsai aqui no Olha, Brasil. legal. Demonstrador internacional. Tô lá no banner sou eu, mais acho que uns 2, 3 do Brasil e o resto é tudo gente de fora. Vem até japonês do Japão para fazer demonstração. Eu tô lá, cara. Tamo lá. Mas se você for ver também, em termos, acho que talvez de alcance, eu no agility também. Então, mas é onde você tive chegou. mais do que na veterinária. Se for pensar o que você faz hoje no 5 agility... campeonato mundial. Cara, 3 então, mas campeão brasileiro. demanda, né? Tem gente que acha que... É muito engraçado quando eu vendo alguma planta cara assim, tem gente que pergunta pra mim, pô, mas eu vou começar a fazer esse negócio. Eu falei, cara, se você for fazer pela grana, desencana que você nunca vai chegar lá. Você tem que fazer por paixão. É uma conta que não fecha. Nunca fecha. É a conta de agora que é o barra agility da serralheria, né? Então, é onde você começou a serralheria. Você começou porque você curtia... Eu queria fazer os obstáculos do jeito que tinha lá fora e dentro da maneira como eles são montados no alumínio, aqui, para esse tipo de perfil, você não consegue. Então, mesmo é um amigo meu que sempre fez para cá, o Edu. O Agility só existe por causa dele, né? no Brasil ele No que Brasil, faz. ele que fez desde sempre. Só que, mesmo conversando com ele, assim, para ele é um negócio que não valia a pena, porque quando você vai trabalhar com alumínio, tudo que você tem de ferro, você tem que isolar. E aí... Você diz isolar para não ter a mesma tensão. Não pode ter nem a mesma... Usar os mesmos materiais, que você não contamina a solda. Ah, entendi. E a aí, questão da assim, solda. ele teria que fazer um investimento inteiro num espaço novo, talvez em algum momento, mas ele, por exemplo, para o esporte em si, o esporte não é tão grande no Brasil bastante, por isso que aquilo da conta não fecha. Sim. Então, assim, as empresas que fazem isso lá na Europa, eles têm em número, em determinada quantidade de pistas que eles podem vender. Aqui no Brasil inteiro não deve ter a quantidade de pistas que tem na República Tcheca. Muito, muito, muito menos. Não deve ter Pouquíssima 30. pista. Então assim, aí você vai montar toda a estrutura para fazer... Mesmo que todo mundo comprar, vai dar 30, tá ligado? Tipo, pouquíssimo. 37. Sim. Tanto que a base dele, principal, inclusive, é para daycare, para empreendimento imobiliário... prefeitura, praça, que aí ele faz aqueles obstáculos, alguns usam até oficiais, mas faz São aqueles aqueles obstáculos mais recreativos. recreativos, exato. Se estiverem procurando, tudo de cão, com o Eduardo Ferreira. Ele que faz, ó. Ele que faz, ele é a base dele, assim. Do Agility ele faz porque aquele é que nem eu, tipo, é meio que é legal, porque você consegue, ele sempre esteve dentro do esporte desde sempre, mas a base para você ter do dia a dia, para você ter de quantidade. Hoje você vê em várias praças, pets, assim, né? Tem hoje eu vejo muitos começando. espaços pets, aquela escadinha que sobe e desce, assim. São obstáculos que tem que ter
Porque às vezes a pessoa fala assim, não, achei o cachorro pulando, ele fala, não, eu ia fazer agility. Tipo assim, cara, a parte de pular é bom, né? Ele ser. Mas o principal é a ligação, né? Até o que colocou no tema, né, em relação à diversão, o esporte. Eu acho que no mundo inteiro, mesmo nos países bem competitivos, o principal do agility é o agility de diversão. Não que ele não possa ser competitivo, ele sempre... Lógico que tem gente que vai fazer sem querer competir, mas ele é baseado na competição, mas o principal é a relação. E assim, às vezes que eu tô lá fora, lá em julho, eu tô naquelas provas, tem 300 duplas, 500 duplas. Lógico, lá, principalmente nessas competições que até os caras abrem para se inscrever, em 10 minutos eles tiveram 2.000 inscrições e aí são 500 selecionadas. Entendi. E aí mesmo dessas selecionadas, lógico que eles sempre tentam trazer as pessoas que são dos times, dos países, competitivos, quando você está vindo de bem longe, eles também te dão uma certa preferência, mas 70%, 80%, às vezes até 90%, depende da competição, é o pessoal que até gosta do agility competitivo, até tá lá para competir, mas é um agility que ele, às vezes dentro do país dele, a chance dele classificar para uma seleção é quase impossível. Mas o principal não é só o do cachorro ele ser agitado, não. O principal é a ligação. Às Conexão, vezes, quando você falou dupla, é a pessoa e o é cachorro. sempre a dupla. Assim, por exemplo, você fala, eu quero fazer agility, quero que meu cachorro faça agility. Até dá para você pedir para alguém treinar, mas não é a base do esporte é você fazer. E até inclusive, assim, mesmo gordinho, aquele negócio que eu Sim, tô você agora. corre. Mas assim, mas é possível de se fazer o agility mesmo você não sendo tão rápido. Porque aí, assim, ou você vai resolver na corrida ou você vai resolver no treino. E aí você faz uma independência. Por isso é um esporte que compete todo mundo contra todo mundo, não importa a idade. Tem o júnior, tem o sênior, mas eles, se tiverem no nível, eles vão competir no aberto. Homem com mulher, gordo, magro, alto, baixo, isso daí não tem muito... Uma das coisas que me fez te trazer aqui para falar um pouco sobre agility é porque a gente que é ortopedista veterinário, atua na área de ortopedia veterinária, a gente fala muito sobre mobilidade dos cães, como prevenir lesão, etc. E medicina de esporte em cão é algo bem limitado ainda, né? A gente não tem medicina em cão. Ao contrário, quando a gente fala em esporte em cão, quando você vai conversar sobre esporte em cão, as pessoas elas pensam que o esporte é você pegar um frisbee, um disco, uma bolinha e jogar na praça. Isso é um esporte em cão. E muitas vezes a gente tem que orientar como médico, olha, você precisa aquecer o seu cachorro, você precisa fazer uma atividade prévia, você precisa aprender a alongar o seu Não cachorro. Não dá pra ficar no sofá gordo a semana inteira e no final de semana que ele corre sai com um correndo. atleta, né? Ou chegar em casa, descer lá para a área pet do prédio e ficar jogando bolinha que ele vai emagrecer. Não vai. Então eu trouxe você, que é um médico veterinário ortopedista, você trabalha muito com articulação. Você é um cara que pratica o esporte agility há muito tempo e está entrando em alta nos Estados Unidos alguns esportes que conectam pessoas com o seu próprio pet, com o seu cachorro, não só para a pessoa trabalhar a atividade física do pet, mas trabalhar a própria atividade física. Sim, e o agility de base ele ajuda muito nisso. Então, mas não se divulga isso como uma atividade em grupo, uma atividade em dupla, igual você falou. Eu vejo muito sobre agility, mas muito pouco, assim, levando um bem-estar para a família. Né? Então, que nem veio o Evander semana passada, a gente estava falando sobre família multiespécie, e hoje tem muito cliente que busca isso. Pô, eu queria fazer uma atividade física com o meu pet. E tem muita gente que, mas para eu fazer agility eu tenho que ter um border. E é muitas vezes necessário, e assim, aí entra também bastante do trabalho do Evander, do Gustavo, que veio também. Gustavo Campelo, sim. Porque as pessoas, elas têm, principalmente quando o cachorro entra em moda, né? Cachorro no Brasil, quando entra na moda é complicado. Isso. E o Border Collie é uma raça complicada de estar na moda, não só o Border Collie, mas como qualquer raça de trabalho. Porque ele precisa de uma determinada atividade, mas, por exemplo, uma coisa que é bem comum, eu acabo atendendo pessoas do meio, que aí eles já têm uma orientação melhor, né? Sim. Quase sempre é raça de trabalho, a não ser que seja aquele primeiro cachorro da pessoa, que normalmente começa com o cachorro que tem, né? Sim. Mas as pessoas, elas pegam um Border Collie pensando em, putz, vai ser um cachorro inteligente, vai ser um cachorro que ele vai ter energia para fazer as coisas. E assim, do mesmo jeito que ele realmente vai ter a energia, por exemplo, se você pegar, às vezes a pessoa fala, nossa, meu Border Collie, em casa ele tá virado no capeta. Aí, pô, mas eu saio, corro com ele 10 quilômetros, jogo bolinha para ele 2 horas. Só que dentro do trabalho do Border Collie, se você jogar 2 horas de bolinha por dia, a única coisa que você vai conseguir é que ele tenha mais resistência.
Agora, se você simplesmente ensinar ele a fazer alguma coisa onde ele vai precisar pensar, te entregar um trabalho e aí você alimenta ele, ele já se acalma muito mais do que as 2 horas. Então, dentro do querer ter uma raça e querer fazer essa atividade junta, é bem importante você também saber que tipo de atividade que você vai querer fazer. Por exemplo, eu quero simplesmente correr. Eu não estou disposto a parar para tentar entender como ele vai querer trabalhar, porque do mesmo jeito que ele vai me satisfazer, eu tenho que satisfazer ele também. Sim. E o border é um cara... Hoje, assim, se você quiser um border para adotar, eu consigo um border de um dia para o outro, porque o pessoal desiste. Sim. E às vezes poderia pegar um cão, por exemplo, um terrier, ele já é um cão que ele serve também para agility. A Kiss, que é aquela minha cachorra que sempre tem os melhores resultados lá fora, ela é um cão de trabalho, só que é um trabalho diferente. O border, ele é um trabalho diretamente com a pessoa. Então, você faz ele fazer alguma coisa, ele te entrega, e aí você consegue satisfazer dentro Você recompensa de energia. O Terrier, ele já é um cão de base, por exemplo, o Parson, o Jack Russell, que você também deve muito legal. atende bastante. Né? Bastante. O Parson é o Jack Russell com a perna mais retinha, né? O Jack Russell é mais condrodistrófico. Mas ele já é um cão de trabalho, que é possível você trabalhar junto com o comando, mas ele é um cão de trabalho mais sozinho. Ele faz controle de praga em plantação, em cocheira. Então eles vão fazer o trabalho deles, você vai fazer a recompensa deles, determinados momentos até, mas ele não tem a necessidade de toda hora estar com você fazendo essa troca. E quando não tem, aí já é um ponto que, por exemplo, eles vão conseguir falar muito melhor do que eu, porque eu entendo a parte do trabalho do border. Sim. Mas quando virou um problema em casa, é um negócio que, às vezes a pessoa fala, você tem um adestrador? Porque não sei o que eu falo, cara, você não precisa de um adestrador. Você vai precisar de alguém que sente na sua casa, entenda a rotina e veja aonde que está o problema. Porque se você não criou um trabalho para o seu cachorro de trabalho, ele provavelmente arrumou um. É que nem o pessoal fala, não, mas ele... O que é o ortopedista, né? O cachorro gordo, né? O Brasil é o país do cachorro gordo. Tá virando, E aí o pessoal fala assim, não, mas ele pede a comida. Eu falo assim, olha, eu até entendo que ele tenha esse hábito do mostrar para você de... Quando você está comendo e ele faz alguma coisa e você relacionou isso com o pedir comida. Mas é a mesma coisa que ele tivesse sentado e você tivesse jogado a bolinha. É só uma troca, só que aí virou... O cachorro não vai parar de comer nunca porque é a única coisa que ele sabe que ele é um truque para ele, que é o pedir a comida. Mas não é que ele está pedindo comida. Isso daí pode ser trocado. Se você, na hora que ele estiver pedindo comida, você pegar, levantar e der um passeio com ele não precisa da comida. E vai ser muito mais saudável. É a interação dele com o dono que faz parte da entrega do trabalho. Exato. Às vezes, essa é a única interação que tem. Isso dentro do esporte é uma das coisas que também diferencia bastante até de resultado. Porque, às vezes, existe uma maneira de se... Tem vários tipos de esportes e tem aqueles de faro, que tem até a questão de até o que você vai lavar o canil, que eu não entendo nada, mas que eu já ouvi. Mas no caso do agility, ele precisa tanto dessa conexão que essa vivência, mesmo que seja um cachorro que ele está acostumado, então 2 vezes por semana você vai lá treinar, às vezes até mais, final de semana compete, você tem aquele momento, mas do que eu observo, principalmente em relação dos países que têm melhor desempenho, é mais do que 50%. O cara, ele sempre pega o cachorro, aí leva na floresta, e aí ele tem aquele tipo de relação, aquele tipo de exercício, mesmo até a parte de fisioterapia, que era aquele ponto que a gente estava falando, em relação à preparação, em relação à medicina. É uma fisioterapia, o cachorro vai nadar no lago, ele vai passar na floresta em diferentes níveis, diferentes tipos de superfície. De piso, sim. E essa relação, ela vira depois a relação do cachorro te entregar tudo. Porque dentro do agility... Abençoado seja alguém fez isso, mas durante um tempo, como qualquer esporte, existiu você conseguia competir em alto rendimento fazendo seu cachorro trabalhar pressionado. Hoje, isso é impossível. Hoje, quando você vê aqueles vídeos de quando está lá no Mundial, aquilo ali é o cachorro fazendo aquilo porque ele quer fazer aquilo muito. Porque você gosta, conseguiu né? criar aquilo sendo um momento que ele vai te entregar tudo que ele puder.
Porque é muita variável, né? Em relação ao seu o dia bom dele, Sim. a condição física sua, a condição física dele, ele entendeu o que você está mostrando, os dois estão nervosos, está no ambiente. Então é essa relação. E aí, quando a gente vê dentro dos nossos pacientes, o paciente gordo, às vezes, mas ele pede comida. Pô, aquele é o momento auge do dia do cachorro, porque ele chegou lá e na hora que ele vai comer, ele faz alguma coisa e ele ganha um prêmio e ele teve a interação ali com Isso. Você sabe que esse ponto da interação é algo que eu venho conversando muito com os tutores, explicando muito, porque eu explico. Você chega em casa, você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem Netflix, você tem culinária, você tem uma série de coisas na sua vida que vão te entreter. Normalmente o cachorro ele espera o dono chegar em casa, né? Ele tem esse entretenimento que é o dono. E o que eu acho interessante no Agility, você está numa posição do Agility que está muito, muito profissional, você está muito lá em cima, né? É igual quando eu vou te fazer uma pergunta que parece quando alguém chega para mim e fala assim, mas você faz bonsai de qualquer árvore? Ou tem semente específica para fazer um bonsai? Você acha que o Agility ele pode ser uma atividade física de interação entre tutor e pet, como, por exemplo, as quadras de beach tênis espalhadas por São Paulo? Hoje você pode ter pequenos campos de Agility espalhados pela cidade e você cria um momento de interação que é um esporte para a pessoa e um esporte para o cachorro. E não necessariamente a gente precisa falar de um esporte que tem que alcançar níveis de profissionais ou você vai alto desempenho. Não, você quer um momento de interação, de entrega. Principalmente porque não é necessário você ter uma pista completa para você fazer o treino do Agility. Então a pista é uma das partes. Então quando você está treinando, buscando alguma coisa, você vai ter aquela que eu falei, a preparação do cachorro, a interação sua com o cachorro, a fundamentação, que às vezes um espacinho sempre com grama ou grama sintética, alguma coisa que tenha aderência e tenha absorção de impacto, não pode ser num chão duro. Mas com um salto, você já consegue fazer um monte de coisa. Então, dá para fazer, inclusive a época que acho que teve mais duplas ao mesmo tempo no Brasil, era numa época que tinham diversas pistas dentro da cidade de São Paulo. Hoje é um negócio que é um pouco difícil, porque se você for querer fazer uma escola para ter uma pista, o metro quadrado ele é muito caro. E aí, você precisa fazer um negócio girar. Não tem lugares que é uma pista só de... Em Santos tem o Latas Dog, inclusive do Luciano e da Yeti, que eles fazem um trabalho sensacional lá de trazer as pessoas, de criar essa vontade. E estão lá na praia e é baseados no Agility. Mas acho que agora até eles já têm uma clínica de fisioterapia dentro. Mas em São Paulo, todos os ciclos que você vê é que a pessoa ela até tem a vontade do espaço, mas ela acaba tendo que transformar isso num daycare, num hotel, porque vai conseguir ter um fluxo melhor. Mas na beira de São Paulo, a meia hora para vários lados, uma hora que não é o fim do mundo, aí você já tem um monte de opção. Mas tem como fazer isso, principalmente porque a pessoa ela não precisa estar na pista. Ela pode pegar um saltinho do desmontável e ir num parque, ir numa praça, é bem comum. Mas primeiro entender o quanto que isso vai ser bom pro seu cachorro e para você. Você me fez lembrar, você me fez recordar, o meu primeiro cachorro foi um Doberman, né? E eu tinha 16 anos. Que foi um cachorro de moda também. Foi um cachorro de moda e foi por isso, pela moda aí do Doberman. Através de um amigo meu, ele tinha um Doberman treinado, cara, um cão de guarda maravilhosa, uma Luma. E aí eu acabei ganhando uma filhote de Doberman e um dos projetos de vida foi começar a adestrar ela para ser uma guarda. Porque todo mundo, na hora que eu falei que arrumei um Doberman, todo mundo achou que ia ficar sem braço, sem perna, que ela ia arrancar, ela destruir. Né? Tinha que o cérebro, nada, né? O cérebro era pequeno do Doberman, ele tinha dor de cabeça. Não, fazendo cirurgia de para fazer... Então, iam fazendo hoje cirurgia de crânio. Mas eu ouvi muito, nossa, você tem Doberman, ela tem um cérebro pequeno, é isso mesmo? Por isso que eles são bravos. Eles ficam com dor de cabeça e te atacam do nada, né? A minha cachorra, ela era uma delícia, assim, ela era fantástica. Eu lembro de interagir com ela e um dos treinamentos que eu fazia com ela, não é bem um agility, mas eu fazia um treinamento para guarda na época. E ela tinha uma guarda natural? Tinha acho que todo cachorro tem um pouco de guarda natural. Eu acho que tem algumas coisas com o espaço, mas não é muito fácil de você conseguir catar um cachorro que vai ser naturalmente de guarda. Eu acho que da mesma forma que você seleciona cães de trabalho, existem cães de guarda. Não, sim. Mas eu acho que inclusive todo cão... tem até alguns lugares que a própria retirada do pedigree de criação, né? Sim. Que aqui no Brasil você tem um canil, você tem 2 cães com pedigree, você cruza e você tem um cão com pedigree.
Na República Tcheca, por exemplo, a Alemanha, tem alguns outros países que eu também sei, existe 3 passos. Então, você compra um cão, você recebe um pedigree de posse. Então, é a mesma coisa que tem no nosso pedigree. Eu quero criar. Então, tem que fazer o canil, igual aqui tudo. Só que aí, em determinada idade, você vai fazer uma prova, kennel, né? e aí você faz as provas de saúde, que seria bem interessante para cá. Tem no Brasil, sim. Tipo os pits da patela, né? Nossa, Só. Todos, né? Todos. E tem o exame de conformação, né? Porque ele é baseado no FCI, que é uma entidade de conformação, né? O pessoal fala beleza, né? Mas é conformação, né? O padrão da raça de conformação. E tem o exame de aptidão. E assim, não é que o cachorro, um border, ele precisa ganhar o campeonato de pastoreio. Ele precisa ter uma reação de pastoreio. O cão de guarda, ele precisa ter uma reação de guarda. Então a Bonnie, ela tinha naturalmente essa reação de guarda. Eu levei ela para treinar. E o interessante desse treinamento que a gente fazia, é um treinamento que existe até hoje, eu faço propaganda do cara até hoje, chama Catito, aqui na Praça John Lennon, ele é adestrador. O cara que tá lá, sei lá, 50 anos, ele tá do mesmo jeito. É tipo aula em grupo? É aula em grupo, isso. Então a gente chegava numa praça redonda. Assim, né? E é muito legal, porque eu chegava lá, eu era moleque, era adolescente, meu pai que me levava lá ainda. E a minha cachorra não levava a bronca dele, quem levava era eu, né? Então eu tinha que aprender a adestrar ela. E uma das atividades era salto. Então a gente ia pelas argolas e ela ia saltando dentro das argolas. E a primeira reação do cachorro não é tipo, que legal, uma argola, eu vou saltar. Você precisa ensinar o cachorro a saltar. Você faz o ciclo. Você né? faz o ciclo. Até aquilo se tornar algo divertido. Algo divertido. E eu fui por esse adestramento por bastante tempo, até o momento em que eu andava na rua. Sabe essas lixeiras de concreto que tem na rua? Ela começou a saltar as lixeiras de concreto. Vamos ver se ela salta. Ela saltava no banco, saltava a lixeira. Cara, ela achava uma delícia. É meio que assim, vou te contar. Ela amava a lixeira. Então ela via a lixeira, ela já de longe ela ficava assim na lixeira. Eu vou saltar, eu vou saltar. Ela associou num trabalho. Associou num trabalho. Então, e ela foi uma cadela que ela não era obesa, ela tinha essa questão de conexão. Eu andava com ela na rua com a guia de guarda, ela sabia andar junto, ela ouvia comando. E eu vejo que grande parte das pessoas que têm pet, elas querem ter essa conexão, mas elas se perdem no meio do caminho. Sim. Não, meu cachorro vai pro hotel, então ele perde. Mas o cachorro ele não está entregando nada no hotel. Ele está talvez perdendo um pouquinho de energia, interagindo com outras pessoas, mas ele quer ter essa relação com o tutor. Eu acho o hotel, o daycare que faz essa socialização um serviço muito bom. Sim. Pelo que a gente conhece de maioria em relação aos donos de cães que a gente tem. Mas, assim, às vezes a pessoa ela tem esse apego, ela até dedica um tempo ao cão, mas ela não se direciona nisso. Isso. Porque é meio que cultural. Quando a gente sempre em julho lá, a minha esposa ela tem o camp. E por acaso o camp dela é bem frequentado por não crianças, né, a partir de 15, mas assim, a maioria é mais ou menos da cidade. E é assim, alguns já estão no cão de agility e muitos estão no primeiro cachorro, que é o cachorro que ela tinha em casa, mas que ela resolveu que esse cão ia fazer alguma coisa com ela. Algum trabalho. E vai assim, acabou a aula, tem aula de manhã e à tarde, né? 2 horas de aula de manhã, 2 horas da tarde. Isso é muito. Mas quando você vai fazer num intensivão no final de semana, você faz dentro do limite seu e do cão, porque depois você vai usar isso daí, que é outra coisa também cultural que eu vejo de lá, de fazer um treino você sozinho. Aqui a gente tem muito dentro, acho que de tudo de adestramento, né? Que a pessoa ela faz pouca coisa, ela tentando achar soluções. Mesmo quando você vai fazer, é sempre com alguém te ensinando do lado. E aí acaba que você perde até para a evolução, mas a parte de interação de você entender o processo. O processo e entender o seu cachorro, né? A pessoa ela consegue falar sobre o seu cachorro até um certo limite. Algumas coisas você vai ouvir de um, vai ouvir do outro, vai testar isso, vai testar aquilo. Não tem uma resposta mágica, não tem uma receitinha do que fazer. E eu tô aprendendo um pouco mais sobre isso com os cavalos, você acredita? Que agora outra história, Cara, né? é muito interessante. É muito, muito, muito. E eu não tinha essa noção. Quer dizer, tinha um pouco de noção do cachorro, apesar de trabalhar, mas eu acho que o cavalo me mostrou um pouco como é interessante essa conexão, porque, eu vou andar a cavalo. Você pega um cavalo treinado por alguém, você vai andar a cavalo. Que é comum. Mas é totalmente... Não, mas é igual você falar, eu vou fazer agility com o cachorro do Ricardo. Ele vai saber fazer os exercícios, tal, não sei o que. Pô, legal, tive uma experiência. Mas é absolutamente diferente de quando você tem o seu cavalo,
de quando você treina o seu cavalo, de quando você tem essa conexão com o seu cavalo, que é a mesma coisa com o seu cachorro. É totalmente diferente Que quando eu você já faz fiz isso. esporte com cavalo, eu nunca tive isso daí. Então, Nunca parei pra é fazer muito isso Eu daí. tô começando a adestrar um potro agora, de 1 ano e meio. É? Tô E tomando você vai couro. pegar do começo de você Tô fazer? pegando, tô com a varinha já rodando. Que da hora. Tô começando. E é legal, porque assim, ele começa da mesma forma que o cachorro vai te entregar um trabalho, o cavalo, quando ele faz uma atividade física, que você tá demandando a ele aquela atividade física, a hora que você para a atividade e recompensa ele gruda em você. Ele fala, pô, legal, eu fiz alguma coisa que ele gostou e agora eu tô sendo recompensado. Mas é uma ciência total diferente, né? Porque o cavalo é presa, Total diferente. Eu tenho, Mas a conexão com o humano é a mesma. É que eu acho que também é algo que tá em evolução, né? A parte de treino de cavalo, né? Que Sempre. Ela E tem sempre vários foi tipos de bem trabalho. aversiva e agora existem algumas linhas que você vê, mas no alto competitivo ainda não. Mas eu acho que em cavalo, é assim, o que é interessante para mim? Quando a pessoa tem um cavalo, ela tem um cavalo com um propósito de algum tipo de esporte, algum tipo de lazer, alguma coisa. Ou para fazer Eu vou uma passear, horinha eu de vou passeio, saltar, eu vou saltar, laçar, eu vou tambor, pular, eu vou saltar, eu vou fazer tambor. Então, assim, o cavalo ele tem um treinamento para algum tipo de esporte. O cachorro não, a pessoa pega um cachorro porque ele é bonito, ele é peludo. É isso, eu quero um cachorro bonito e peludo. Ou senão porque eu vi que essa raça é legal. É legal, gostei, vi a fulana tal com o cachorro dela, eu achei bonito, eu quero passear no shopping com esse cachorro. E ela esquece que esse cachorro, como você mesmo falou, ele teve uma raça selecionada para alguma aptidão. E eu acho que seria muito interessante as pessoas que começam a se conectar com o cachorro entenderem um pouco mais essa matriz genética de aptidões, para poder começar a ter Essa questão da aptidão, ela, lógico que existem raças que já não tem tanta aptidão ancestral, porque já teve muita, não mistura, mas muita seleção, simplesmente para o animal ser o mais calmo, porque vai ser melhor para ele entrar em pista, então acaba não tendo, mas às vezes as pessoas falam, putz, mas tem tanto cachorro para adotar, mas a questão da raça é exatamente para você não ser uma pessoa que você não vai ter tanto tempo e você não pegar um cachorro que demanda tempo. Sim. E alguns cães, realmente, eles vão ter menos atividade. Ou faça aquilo que você deseja, né, dentro da sua rotina. E você falou do vira-lata. Eu ia te perguntar sobre isso. O vira-lata, ele muitas vezes a gente não sabe a origem, não sabe nada. Vira-lata não tem como saber de nada, né? Mas ele não é impeditivo de você começar a fazer um tipo de esporte com ele. Não, assim, aquilo que a gente falou. Existe quero fazer o agility, no caso, né? O esporte que eu posso falar é o agility, né? Existem, esse ano até, na obediência, o Brasil foi campeão mundial, tudo. Em obediência. Acho que foi na República Tcheca mesmo, não lembro agora. E o Marcos Rangel. Ele é adestrador bem das antigas. Eu acho que foi a primeira vez que alguém da América Latina ganhou o mundial, assim. Mas eu não entendo nada. É obediência, disso. Obediência. Obediência. Acho que foi, se eu não me engano, foi a PIO, alguma coisa assim. Mas basicamente são comandos de obediência, eu não entendo nada da competição. Sim. Só acho que é legal falar porque foi um feito isso daí. Mas dentro do agility, qualquer raça, lógico, um bulldog inglês é um pouco difícil, mas ainda assim é capaz de ser divertido. Tem por exemplo, lá de Valinhos, o Agnaldo, que é um amigo nosso lá, treina com um amigo meu de lá, que ele faz com pug. E assim, o pug já é aquele cachorro que assim, só dele respirar a gente já fica feliz, né? E aí ele faz com o pug e assim, lógico, existem as limitações, mas pô, se diverte. Pô, ele é um dos caras mais entusiastas do agility que tem. E assim, é a mesma coisa do vira-lata. Pô, se for um vira-lata que ele que não olha pra sua cara, não quer fazer nada, ele provavelmente tem na linhagem aí alguma raça que não era tão de aptidão. Mas qualquer raça pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, porque você tá falando sobre a parte de você entender o seu cão, você satisfazer ele, você fazer um exercício, você aprender coisas novas também. Vou querer ir pro competitivo. Aí é bom você ir aí dentro você vai dessas numa raças. Raça específica. Exatamente, assim. que nem o cavalo. Hoje você pegou esse daí, não sei se ele tem raça, o potro. Manga larga. Aí vira-lata também. Aí você vai ver o que você vai gostar. Você fala, Sim. pô, gostei da parte de obediência. Aí você vai lá pro andaluz. Aí eu quero. Isso, eu acho que esse é o. E aí, porque é um cavalo que ele vai ter na ancestralidade dele mais facilidade. Mas ainda assim é um negócio muito louco. Eu tô tendo oportunidade nesse momento, que é uma pessoa que tá bem próxima nossa, lá de casa, um amigo meu chama Fernando Perracini. E ele é do cavalo, e assim, ele é do cavalo do competitivo, E aí ele resolveu que ele quer trabalhar com cachorro agora. Você vê tá que competindo, tá evoluindo. E assim,
é muito louco porque quando ele chega, é um esporte com um animal, então tem muita coisa que ajuda, mas quando você começa a chegar no ciclo de treinamento, na interação com o animal, não tem nada a ver. Quanto mais ele aprende, mais ele fala, porque eu não entendo, não tô aprendendo do cavalo, mas ele, dentro do que ele tá aprendendo do cachorro, ele fala, quanto mais eu entendo, mais eu vejo o quanto que é distante, e simplesmente são dois esportes. Sim. E ele ainda não era nem o cara do hipismo, que alguém treinava o cavalo para ele. Ele treinava o cavalo para as pessoas. Ele preparava as pessoas e o cavalo. E ainda assim, é uma ciência para ele totalmente nova. Lógico que você vê muito mais facilidade dele de aprender do que uma pessoa que saiu do zero e falou, quero fazer agility. É, porque o comportamento animal, ele tem algumas coisas que são muito parecidas. É o que você falou, um é preso, o outro é um predador, né? É. Então a gente vai ter relações aí totalmente diferentes. Sim, totalmente diferentes. sim. Isso você tem que respeitar como base do processo para poder evoluir. Mas o grande ponto do nosso podcast hoje seria tentar criar, eu pelo menos eu tinha um sonho, acho que de ter uma academia para cachorro e para humanos junto, onde os dois pudessem treinar e ser felizes e ter uma interação. E eu acho que a atividade agility ela é muito próxima a isso. É que eu acho que para qualquer leigo hoje, o agility se tornou algo assim muito distante, algo muito pouco alcançável. Então a pessoa que tem um Spitz alemão, que tem luxação de patela bilateral e precisa fazer alguma atividade física para perder peso, ela nunca vai pensar no agility. Não vou fazer um agility com o meu cachorro. É muito difícil até alguém que tem um Spitz alemão estar direcionado em fazer uma atividade com o cão, né? Então, isso. E eu acho que Mas para ele nós... é um cão de trabalho. Ele é um cão de trabalho. Então, e para nós que atendemos a parte ortopédica, a parte de biomecânica, de atividade física, quando a gente começa a conversar com o tutor, que era importante ele ter uma conexão com o cachorro através de uma atividade física, na cabeça dela, mas como é que eu vou fazer atividade física? Eu acho que dentro do que a gente faz na ortopedia, a gente vê mais ainda essa necessidade, né? Que você vira e fala assim, ó, o cachorro ele vai ter que ficar na restrição de espaço para não exagerar. Porém, passando essa fase, você pode gastar a energia dele passeando. Tem gente que simplesmente nunca passeia o cachorro. Não, ou quando leva para passear, leva com o celular, andando ali, vai, faz um xixi, volta, dá uma volta no quarteirão e volta. Não Isso tem é a um interação, passeio. né? E é complicado porque parece que ficou sob responsabilidade dos veterinários passar todas as informações para os tutores, né? A pessoa quando pega um cachorro, não é? Muita gente até por às vezes da pessoa me conhecer e às vezes ou me siga no Instagram ou sabe de alguma coisa da parte do agility, a pessoa ela já olha para você do tipo resolve os problemas comportamentais do meu cão e eu não sei fazer isso. Isso daí tem que ser para uma pessoa que é especialista nisso. Ele vai, eu consigo no máximo resolver os dos meus por causa da interação, então... E muitas vezes você precisa de ajuda de alguém. Cara, assim, é aquilo assim, a interação e o quanto eu entendo de treinamento permite que eu consiga resolver dos meus. Mas por quê? Eu tenho cães, todos direcionados, todos são o mesmo tipo de comportamento. Eu tenho 15 cães. 15? Eu tenho Cara, 6... a última vez que a gente conversou, você estava com eu 7. e minha esposa, né? É que assim, eu tinha 4, ela tinha 5. Então casou, já tinha 9. Aí tem um cão que a gente tava esperando uma ninhada, porque tem isso no esporte, né? Às vezes você quer um cão daquela linhagem. E aí você fica anos esperando até a hora que a pessoa resolva ter a ninhada e que chega a sua vez da fila dessa ninhada. E aí, nisso, aí teve cria em casa, e aí, pô, vai ter a cria, a gente quer ficar com um, porque é da nossa linhagem, aí chegou em 15. E todos são de trabalho. Todos de trabalho hoje. É um ali no ar, é o único que é mais pra agora, mas agora com a pista em casa, ela tá fazendo umas coisinhas de agility com ele também, chama Mickey. É o Mickey. Eu vi que você tava arrumando a pista, você tava colocando um dreno esses dias. Sim. O que era ali? Era um lago antes? Ali era um brejo. Chega mais era a ponta do terreno. Ele é uma área de preservação, então tem um riozinho. Então ali era um brejo, ali não pode ser construído, mas você pode colocar grama e cerca, não tem problema. Só que para drenagem, ali tinha muita água, então eu teve que fazendo um baita ficou um ano só para conseguir secar. Caramba. Ficou 8 meses uma máquina lá, lógico, eu não paguei 8 meses de máquina, nem teria como isso daí, né? Mas até uma escavadeira gigantesca de um amigão do meu sócio, que acabou ficando amigo meu também, amigo dele de faculdade, que aí ele tem uma empresa de terraplanagem, ele deixou a máquina reserva, porque ele sempre tem a reserva, e aí falou, ó, se precisar, quando precisar eu vou mandar buscar aqui, e aí de vez em quando puder, vai vir um operador, e aí ele foi fazendo, e aí
tem dreno, os de bem fundo a gente fez com bambu e com manta, porque aí você agride menos, né? Sim. Aí você vai fazendo o ciclo da água, aí com 1,5 m, 2, aí depois vai subindo e aí depois a volta inteira. Aí num canto a água venceu e aí eu tava refazendo, mas assim, do jeito que tá agora, quando aparece alguns pontos, aí você faz eu faço um canalzinho lá, aí já Só peguei pra até o drenar. esquema. Tem que ser manta, porque ali é argila, né? Então se você coloca só o dreno e pedra, só coisa assim, ele tampa. Aí é manta, pedra, dreno, pedra e fecha a manta e cobre só com areia. Aí faz o ciclo. É um negócio que ele demanda o tudo e aquilo que você falou. Isso que eu tô lá. Sim. Lá, aquele metro quadrado já é um... E assim... Você tá em São Roque. E ainda se você for falar, putz, e o investimento dessa pista versus o que essa pista ela vai dar de rendimento? Nada. Ela, minha esposa dá aula lá, tudo, mas assim, é pra gente ter a pista em casa, porque a gente quer treinar com os nossos cães. E aí agora, lógico, vai ter alunos, a gente tem um hotel, tem daycare lá, mas... É isso que eu ia falar sobre o seu negócio lá. Como é que tá? Você montou uma pista de agility com o objetivo de ter uma escola de agility. Na verdade, a gente mudou pra chácara porque tava impossível naquela casa lá do Aras, lá que eu morava antes, Eu com lembro que você tantos morava. cães. Sim. Não tinha como manejar de uma maneira adequada. Então, o primeiro foi pro espaço. Uma vez tendo espaço, é bom, assim, a gente faz um serviço de hotel e de daycare, mas assim, não é um negócio que, nossa, consigo receber 100 cães. Não, é um serviço... Em paralelo ali. que vai fazendo o espaço girar. A gente sempre quis ter uma pista. Os negócios dos obstáculos foi a mesma coisa. Mesma coisa. A gente tava para trazer de fora, que era esse mesmo tipo de set, e aí começou a ficar impossível. Até teve uns amigos nossos que trouxeram, mas assim, o imposto gigantesco. Absurdamente caro. Aí tem o transporte, aí tem taxa de porto, aí foi no que virou. Mas de lá o que basicamente é uma estrutura que comporta confortavelmente os nossos cães. A gente tem uma pista para os dois poderem treinar e aí a gente presta o serviço dentro desse espaço, mas não é algo nosso. Que tamanho que é a pista? Essa eu acho que do Brasil dedicada para agility é a maior que tem. Agora ela tem 1.200, 1.200 metros. 1.200 metros. O mínimo normal era 20 por 40, né? 800 metros. Agora até aquele negócio de espaço que a gente estava falando, até no próprio regulamento colocou que pode menor para poder abrir mais o leque de lugares onde dá para fazer prova, essas coisas. Sim. Aí colocou um pouco a menos. Mas o normal de uma pista de agility é 20 por 40, 800 metros. Lá, quando eu consegui fazer o arrimo, que aí tem um muro de arrimo, só que aí... Você tem que fazer muro de arrimo? Se eu quiser ampliar a parte que é do daycare e que é um lugar bom para eu fazer mais baias, mais canis, que é encostado no muro, né? Porque o meu terreno total lá tem 3,5. Então não é tão grande. Não. Ele é bem ajustado. Não. Assim, juntando com... É que lá é meio do mato, aí são todas as chácaras do mesmo tamanho, só que todas as chácaras elas são viradas para uma parte de reserva, que aí acaba que não vai poder ter nada 30 para lá do rio, 30 para cá do rio, então todo mundo faz meio que o fundo para esse lugar. Entendi. Você acaba tomando conta da reserva ali. Entendi. E agora entrando um pouco no teu... na tua serralheria, você começou... A gente sabe, eu vi você com a mão amarela, as unhas tudo de... Essa mão aqui de que é isso aí, cara? Icterícia é fluido de corte. Você cortou? Não, é fluido de corte. É que assim, quando fluido de corte. Para fazer a usinagem, no torno e na fresa, você coloca um fluidinho que ele vai ajudar. Óleo, né? Ele vai resfriando e ele tem propriedades que ele ajuda a você desgastar menos tanto a ferramenta de corte quanto fazer um desbaste melhor. Entendi. Só que aí o que eu tenho lá é amarelo. E aí, às vezes, assim, mesmo torno, por exemplo, você não pode usar luva. Se você for usar alguma luva, tem que ser uma luva que rasgue fácil, porque se ele enrosca, ele leva tudo junto. Então, o torno por isso que dele eu fiz o curso mesmo. Você foi fazer... Que é perigoso. Pós-graduação. Aquele meu, ele ainda tem um pouquinho menos de perigo, porque ele, como é correia, depende do tamanho da cagada que você fizer, a correia patina. Agora, já um acima do dele,
já é aquele que as pessoas morrem, né? Se o cara enrola. Blá, 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 blá. Você não pode ter corrente, se você tiver cabelo comprido tem que ser preso, você não pode fazer de luva e não pode fazer de manga comprida, não importa o frio. Porque ele pode enroscar. E se E enroscar. aí, isso daqui é porque assim, mesmo você... Eu tenho uma luvinha lá que eu uso, porque senão... Eu já tô com a mão toda cagada. Né? Mas ela rasga, ela se prender, ela sai. Só que aí ela não é totalmente impermeável. E aí vai ficando amarelo, que é a cor fluida. Parece que eu tô com hepatite. Né? Eu ia falar se tava doente, eu olhar o mucó. Não, eu já chego, eu vou começar a examinar, a pessoa já olha e fala assim... É que meu hobby é serralheria. Você fala, viu? Mas lógico, eu chego com a mão machucada toda vez. Tudo arrebentado. Eu achei que era só eu que chegasse com a mão arrebentada, com o resina seu também, de pinheiro. né? O seu o também, meu chegou né? com resina de pinheiro no braço. O que é isso, doutor? Você se machucou? Não foi um cachorro que te mordeu? Não, foi um pedaço de galho seco que eu Não, fui e tirar. tudo machuca. E aí a gente fica, aí trabalha, aí coloca, lava a mão 300 vezes por dia. E Clorexidina. aí você coloca a cloricidina, aí você bota a luvinha com talco, então a nossa mão fica fina, né? Aí você fica com a mão fininha e aí você vai mexer nos negócios que você Tudo esbarra, arrebentado. corta. Qualquer coisa rasga, né? Mas me fala de onde que veio, cara. Porque você tinha o Agility, mas eu nunca tinha te visto com serralheria. A primeira vez que eu te vi com serralheria foi há pouco tempo. Eu tinha contato de oficina com meus avós, desse... Mas Faça oficina você de mesmo. carro, não é? É que antigamente, né, as lojas de carro era normal loja de carro usado não era só consignado, né, praticamente que nem hoje. Sim. Você tinha o próprio estoque, aí você tinha uma oficina porque você comprava um carro, pegava na troca, você arrumava essas coisas. Então, assim, eu sempre tive isso daí dentro, e meu avô, por parte de pai, ele tinha uns negocinhos de madeira que ele fazia lá. Ele era marceneiro. Ele não era marceneiro de profissão, mas ele fazia de muito legal. Ele fazia umas gaiolas de passarinho em formato de casa japonesa, assim, no palitinho, bem legal. Cara, e tem uns caras que fazem assim, é um hobby. Só que assim, aquilo ali começou meio que no... Se alguém faz, eu vou fazer. Porque começou no eu tentar entender a diferença dos obstáculos, porque assim... A gente indo para competir lá, a Europa, os Estados Unidos tem um agility, existem alguns tipos de agility, né? Eles têm um tipo de agility que é assim, onde tem mais carteira de trabalho, tem também o agility FCI, que é esse agility que você vê da gente fazendo, e na Europa é o centro do negócio. E então, assim, a Europa é o centro do agility. É o centro desse tipo de agility, sim. Tá. Então, assim, é onde você vê que eles estão dando todos os passos. E... Nesses anos indo para lá, né, desde 2019 que eu vou 2 vezes por ano para lá, né, por causa da Radica, e aí você vai tentando observar, porque a gente chegar lá já é meio que Jamaica abaixo de zero, tá ligado? A gente já tira leite de pedra. E ainda assim, dentro do que a gente tem de quantidade de duplas, a gente tem alguns resultados. Mas assim, eu sempre tento observar quais são as diferenças possíveis de se trazer, tanto em tipo de treinamento... mesmo dentro da raça Border Collie, existem linhagens específicas para o trabalho. Tem a linhagem que é mais de show, que é um cachorro mais ossudão. E eu observava muito em relação aos obstáculos. E tem as marcas lá, tem umas marcas bem consagradas, Gallican, Bing, Smart 99. E todas elas meio que seguem um padrão. Algumas mais bem pensadas, outras que resolvem o problema. E todas são de alumínio. E todas têm meio que o mesmo formato. E aí eu falei, pô, tem que ter alguma coisa de diferente nisso, porque quando você vai competir lá, você vê que a relação do cão com o obstáculo, ela tem que ser sempre a mesma. Então, uma zona de contato, ela não pode balançar. Porque você é racional. Não pode ter Se você vai instabilidade, subir né? numa ponte que balança, você vai sempre entrar um pouquinho mais... precavido nela. Então, Sim. pensando num negócio que assim, o cachorro, uma passarela que ela tem 3,70 na primeira prancha, 3,70 na segunda, 3,70 na terceira. Hoje, com a gente chama de running contact, a zona corrida, o cachorro ele precisa pisar agora não precisa mais na zona de entrada, mas precisa pisar na zona de saída, que é aquela cor diferente. Sim. Eles fazem em 1,5 segundos. Nossa. E aí, a gangorra, a mesma coisa. Você via que Era a questão da estabilidade junto com o cachorro. E aí que começou o que pra mim era do tipo, então é assim porque é mais estável, beleza. Aí eu peguei e falei, vou tentar replicar disso daí. E aí eu até repliquei no ferro eu tenho uma Rambi em casa que eu fiz no ferro. Só que fica muito pesado. E assim,
quem mexe muito mais na pista é minha esposa, e aí a realidade do negócio é que você precisa movimentar os obstáculos. E aí você fala, pô, por isso que é de alumínio, não só pela durabilidade. E aí eu comecei a cada vez mais entender os porquês do funcionamento. Porque, por exemplo, por que o perfil é tão alto? É a momento inércia, né? Então, ele é um alumínio fino, de espessura, porém é uma polegada alta de lateral, então ele consegue ter uma resistência à torção. Maior. Aí, por que todos eles têm esse corte do ângulo? Porque é o encaixe exato da onde vai ser o ponto mais alto com o ponto mais baixo versus a altura do perfil. Então, o obstáculo não fica de ponta, assim, numa quina encostado no chão. Não bate a ponta, ele bate fica inteiro. reto. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, vou aprender a solda em alumínio. Que foi aquela... Eu lembro quando eu tava Estou começando. soldando. Eu falei, nossa. Só que aí a solda em aconteceu? alumínio é uma ciência específica da solda. Esse negócio ele é cheio das frescuras, juro por Deus. Eu pego aquelas compressas que a gente usa da cirurgia, Sim. aí lava e faz, porque você vai soldar alumínio, por mais que eu já tive que tirar tudo que eu tinha de ferro lá dentro, tudo que eu já tinha usado em ferro, porque qualquer coisa... É assim, porque assim, se você pegar com a luva num negócio de aço carbono e você pegar com essa luva num negócio de alumínio que você vai soldar, a solda vai estourar. Ela precisa contamina? Ela contamina. Ela contamina com tudo, com oleosidade, com tudo. E assim, mano. quando você vai fazer um negócio mais grosseiro, se fosse uma chapa grossa, até se você não precisasse de uma baita de um controle de solda, que vai ser um eixo de... Não, mas para aquilo que vai ser usado, mas um perfil de 1,58 mm, 2 milímetros, se a solda ela dá um erro, ela faz assim, ó, aí Ela abre trinca. um buraco. Aí você tem que ficar buscando na borda, porque às vezes você pode descartar aquilo, só que às vezes você tá terminando uma prancha de 3,70. Nossa. Aí, Imagina aí ter que foi, trocar aí todo o fez perfil. todo o esquema, aí quando você vai, é assim, você corta. No dia que você vai soldar, você prepara a mesa, aí você pega um alquinho 70, um paninho limpo. Assim, na hora que você vai passar a solda, se você, até dá pra fazer, mas se você não pegar e respeitar, que às vezes você vai falando, não é possível, agora eu peguei a manha. Aí você desrespeita. Aí o negócio faz toque. Aí é um negócio que você vai fazer em 10 segundos, você fica 10 minutos lá, porque você tem que ficar vindo da borda, dando preenchimento, até você chegar lá. Fica muito mais feio, precisa de acabamento. Lógico. E aí, depois disso, aí eu comecei a fazer, e aí eu falei, putz, ainda tem coisa faltando. Aí eu fui ver. Aí foi bem quando eu fui para julho do ano passado para lá. Aí eu comecei a olhar, e aí eu chegava nos lugares, nas competições, ou quando era na pista de amigo, eu ficava lá, puxava. Ficava fotografando aqui. Né? Ficava vendo, eu falava, o que tem? E aí que chegou na parte do torno, que eu percebi que não era só a questão da estabilidade da torção do alumínio, de ter os ângulos corretos para ele ser o mais estável possível. O encaixe, tanto entre as pranchas, quanto o encaixe do próprio pé, da articulação que o pé tem, da relação do pé com a prancha, ela não tinha uma margem, porque, por exemplo, como que eu comecei a fazer? Que é o normal, que é como você sempre vê. Você pega um perfil, aí você pega um perfil menor e você enfia ele dentro dele. Faz um eixo, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes. Só que assim, dentro da ortopedia, a gente vai até o milímetro. Meio milímetro é difícil, né? Não chega. Com peso, talvez. Exato. Você vai fazer... Então você tem uma margem. E o osso, ele aceita um pouco mais a margem de erro. Ele é flexível, né? Agora, quando você vai fazer nisso, quando você deixar 1 milímetro que seja, se você for pegar esse, que nem aquele obstáculo que eu falei com a passarela, que ele tem o eixo aqui, e aí ele vai ter uma prancha gigantesca, se ele tem 1 milímetro aqui, ele faz assim um pouquinho, ele balança. Inteiro, né? E aí você tem que fazer usinado. E aí, como que você vai fazer isso usinado? Primeiro, torno já é um negócio que já é difícil até de você achar. Se você achar, é caro, porque não tem quem faça. Aí, eu falei, pô, qual que é a solução para isso? Falei, vou aprender... Fazer o curso do... Eu vou fazer torno. Aí eu fiz o curso, que é um curso de 180 aulas. Nossa. E ainda falando com o cara da mentoria, porque o curso ele é direcionado pro torno, né? Não existe curso de mini torno ainda, pelo menos eu nunca vi. E aí, porque assim, existem 2 tipos de torneiro, né? Tem o cara que ele estudou e faz o negócio dentro da fórmula, que aí vira mais um inferno, né? Sim. E tem o tiozinho que ele faz há 30 anos, aprendeu com o pai que fazia mais 30 e assim vai. Do mesmo jeito que o pai fazia, ele vai fazer. Eu não tenho 30 anos, então eu falei, eu vou ter que fazer do jeito estudado. Aí chegou, porque os próprios apoios, os furos, os encaixes, para conseguir chegar na estabilidade que eu queria, que é buscando o que eles têm de lá,
não pode ser 1 milímetro, tem que ser o 10º de milímetro. Caramba. E aí que virou aquele negócio gigante. E mudou, assim, depois eu vi que você nivelou o piso, que você começou a profissionalizar mesmo a oficina, porque é uma demanda, você precisou profissionalizar. Eu imagino você pegando uma barra de alumínio de 4, 5 metros de comprimento. É que o negócio Uma começou oficina meio- em casa meio- na minha churrasqueira, né? Então. Aí eu peguei o canto, que era um canto que era meio que um canto das tranqueiras, porque era grande. Aí comecei. Só que quando eu já mudei pro alumínio, eu já tive que limpar tudo, isolar todo o ferro num canto e aí começar a organizar. Só que assim, é um negócio que eu faço sozinho. Aí eu vou querer fazer, não dá pra eu simplesmente pegar e parar e vou fazer esse obstáculo passo a passo. Eu quero fazer um negócio, eu tenho que fazer essa peça. E aí a prancha ela tá lá. Aí você vai lá, você fez a prancha e você vai colocar a superfície. Você vai ter que deixar lá secando, você vai ter que fazer. E aí começou que daquele cantinho eu fui organizando para ir cabendo as coisas, e aí eu fui invadindo a parte da churrasqueira. E aí agora chegou num momento que eu te falei disso daí, né? Que eu até que te perguntei como que você trabalha com o hobby e a veterinária quando as pessoas elas querem te pagar pelo seu hobby, né? Sim. Porque é difícil pra gente. Hoje a gente tem uma posição consolidada dentro da veterinária. Não é algo que Você não você pode nem pararia pra comparar. fazer o bonsai, mas é algo que nem você. Pô, você fez um baita de um estúdio, você fez a escola, você fez. Pra mim, chegou num ponto que eu já tava do. Será que eu tô fazendo algo visionário que vai mudar o agility esporte? Ou será que eu tô louco, tá ligado? Será que eu errei a mão? Porque quando eu fui ver, o que eu tinha gastado de máquina já tinha dado valor se eu tivesse mandado trazer os obstáculos, tá ligado? Mas em compensação, hoje você vai ser uma referência de produção disso no Brasil. E aí foi nisso que foi inclusive o Fernando que eu te falei do cavalo, que ele também tá indo treinar em casa. Eu falei, mano, eu acho que eu errei a mão, cara. Acho que eu gastei demais. E aí ele falou, pô, então eu compro um. Ah, eu compro outro. Aí tem o Marcos, advogado, até que acho que era cliente até que da clínica, ele passava com o Diego. Sim. E aí ele falou, pô, eu acho legal da história, eu também quero. Aí foi, e aí nisso eu falei, pô, não é algo, é aquilo que eu te falei, não tem 30 pistas no Brasil. Então vai chegar uma hora, e alumínio não vai acabar nunca, né? Então vai chegar. Mas eu acho que. É um negócio que ele acabou. Eu acabei olhando e falando assim, pô, eu acho que isso daqui vai ser uma solução legal. Ele vai conseguir pelo menos se pagar. E é um negócio que eu acho que tá até me ajudando, né? Eu acho legal o tipo de precisão que tem que ter, até trazendo porque a gente faz da Isso que eu ia te ortopedia. perguntar, se moldou a tua visão como ortopedista. Sim, a margem de erro ficou. É muito. Você diminuiu muito. É bizarro, né? Não É, tem. mas- É porque o negócio não vai encaixar, você vai perder a peça. Não tem. Não dá pra você dar uma puxadinha ali e enfiar o parafuso, né? Se o parafuso ele tiver o 10º de milímetro pra cá e você for fazer aquilo que eu te falei, de passar a rosca no próprio. Na própria estrutura, se não tiver no lugar, não vai, filho. Começa tudo de novo. Vai do Esquece. zero. Isso é engraçado que o Marco, o anestesista, ele falou pra mim assim, você tem uma mão pra cirurgia que tá muito relacionada ao teu hobby, da sensibilidade, da delicadeza, da precisão e tal. E te vendo falando agora sobre precisão de posicionamento, tipo de rosca, cara, deve ter te ajudado muito. Hoje você já deve passar um parafuso com outra cara, outro... É um negócio que, assim, você sempre trabalha meio que no limite do possível, Sim. dentro do que dá pra fazer, de uma maneira melhor, ainda mais quando a gente vai pensar em cirurgia, principalmente ortopédica, que uma das partes mais importantes é ela não durar mais do que deveria, né? Sim, tem que ser rápido. E é a mesma coisa que de você com o bonsai. Inclusive, bom, isso daí não é segredo pra ninguém. Não. Inclusive eu descobri que até na medicina humana é assim. A gente sempre adaptou muitas coisas dentro da ortopedia. Eu lembro do seu Do meu alicate de cortador bonsai. de cabeça de fêmur, Cara, e que era um aço, alicate é do um- bom. E é muito bom, você sabe que até hoje eu uso. É? Porra, é muito bom. Ah, eu Você vai lá na gosto da cabeça- serrinha, cara. Não, Aquela eu vou na serrinha cabeça do muito Femme boa. Pock. Mas hoje o que eu tenho usado em cachorro pequenininho é o piezo. Eu gosto muito do piezo. E o piezo faz mais sentido por causa de lesão, né? Não lesiono mais músculo, não lesiono mais nada. E lógico, depende De do lesão tamanho do térmica cachorro. também, né? De principal, né? Sim, de tecidos moles de modo geral. Mas, cara, Mas pra mim, assim, voltando naquilo que você perguntou, eu acho que tem tudo a ver. E assim, eu não sou muito do time do você tem o dom. Eu sou do time do você treina pra caramba pra fazer isso, sabe? mas o dom é algo que
ele é incomparável com quem treina. Exato. Você pode ter uma pessoa que tem o dom. Normalmente ela desiste antes do que o cara que gosta de treinar, o cara que tem resiliência, que ele quer treinar. Então, o dom acho que ele está mais relacionado a algum tipo de atividade que o seu corpo ou o seu cérebro consegue atender melhor. Mas se você for ver, no final, é o mesmo tipo de trabalho. Você com o bonsai, eu com o negócio. É o mesmo tipo de trabalho, não tem nada de diferente. E para tua parte psicológica, eu lembro uma vez que a gente estava conversando sobre, eu preciso arrumar um hobby, alguma coisa que me relaxe e tal, mas eu precisaria ter um... Isso ficou muito marcado, a gente estava lá no Cães e Gatos um dia, você conversou comigo, falou... Porque no Cães e Gatos eu ainda não tinha voltado nem pro Agility, né? Porque não dava, você não tinha. Mas você me falou uma coisa que assim, pô, eu queria ter uma vida igual a sua. Assim. Porque você tinha um negócio separado, né? Viver o hobby, viver a profissão. E hoje, como que você se sente em relação a isso? Você está vivendo as duas coisas? Eu acho que dentro... Eu adotei uma border, né? Que sempre tem um border para adotar. Na semana que eu saí do hospital. Que já foi a minha volta pro Agility. Sim. E eu lembro de lá, aí, lógico, é um cachorro adulto que já tinha sido devolvido, que ficou 2 anos num hotel, que é uma escola também ali de Cotia. E que até do sócio do podcast do Gustavo, que é o Dan. Sim, que ele tem lá que eles têm lá muito bom. Animais. E assim, aí eu comecei a fazer, e dentro desse hobby, mas é aquele negócio. Você vai fazer bonsai. Você não consegue fazer o bonsai se você não for buscar a melhor maneira de fazer, e você vai estudar, e você vai querer um instrumento. Sim. Por quê? Porque é a maneira que você trabalha. A partir do momento que você gosta daquele assunto, que você quer se aprofundar naquele assunto, é inevitável que não é de cara que você... Não, vai ter que ser um negócio que te pegue. Mas com o tempo, eu tenho um amigo, cliente também, eu operei a cachorra dele, ele é cirurgião de coluna lá do Sírio, e bonsaísta, foi pro Japão e começou a se envolver, e você vê que o cara gosta de fazer bem feito. Então ele vai ser o que ele é na cirurgia de coluna, no ele vai ser tudo que é jeito, porque senão não é a posição que ele gosta de estar em algum lugar, né? E isso acaba conectando cada vez mais. Por isso que eu acho que o hobby é importante, eu acho que ajuda muito a gente profissionalmente, porque você conecta um lado seu profissional que é de afinidade, que é de... É do que você é realmente na sua profissão. Então, tem muita gente que fala pra mim assim, é importante eu ter um hobby além da minha profissão. Cara, é fundamental, não importa o que você vai fazer. Mas, querendo ou não, o hobby ele vai te impulsionando na profissão. E assim, o hobby que você vai conseguir fazer isso não pode ser um que você foi porque alguém perto faz, a não ser que seja algo... Tem que ser um negócio que ele te ligue. Então, pra mim, você falar... Já é um segundo hobby, né? Mas tá relacionado com o primeiro. Mas o Agility em si já foi um negócio que, pra mim, quando eu voltei, eu falei, eu quero ir para um campeonato mundial, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Foi um ciclo de 3 anos, que eu saí em 2015 do hospital. Em 2018 foi o meu primeiro campeonato mundial. Dentro desse ciclo foi eu treinar aquela cachorra que eu já tinha pego adulta e ainda eu ter a sorte / chance de ter a Flora, que é a outra cachorra que eu tenho tatuado na perna, que não era minha. E depois também, na sequência, junto com a Lili, que... Bom, a Lili você conhece já ela que foi o ciclo inteiro e assim, não é um ciclo curto. E o Agility, ele faz parte da minha vida hoje até se eu não quiser. Porque assim, a maneira que eu e minha esposa a gente se relaciona com o esporte, assim, a gente foi pro navio com a minha mãe, a gente falou, eu não lembro a última viagem que a gente fez sem cachorro. Olha que interessante. Foi. Mas Todas as viagens que a gente faz é com cachorro, seja no carro, seja no avião, porque já é algo direcionado. Para mim não é difícil, eu não preciso brigar em casa para falar, putz, eu quero fazer todas as temporadas de julho na Europa. Porque isso daí já é praticamente visitar a família, só que assim, a gente visita a família na semana, porque todos os finais de semana ou tem treino ou tem campeonato, que a gente já sai daqui marcado. A vez que eu fui menos em julho com cães, foi 7 cães. Nossa, a gente normalmente vai com 7 a 9 cães, que é o máximo que pode ir no avião. E você passa quanto tempo na temporada lá? Como o cara é ir e voltar, né? Fica um tempo, eu separo, né? Tanto que às vezes os clientes falam assim, final do ano pode chamar, porque não é minhas férias, a gente até fica com o hotel ativo. Mas normalmente eu fico 30 a 40 dias julho, então normalmente final de junho, que é quando tem uma das competições que a gente gosta mais lá, que é na Eslovênia. E aí no final de julho, começo de agosto, tem o europeu,
que é um mundial, né? Que chama Campeonato Europeu, mas vai o mundo todo. E é um dos mais legais, assim, porque vai mais duplas e fica todo mundo acampado num lugar, parece uma guerra. A Suécia tá ali, a Alemanha tá ali, as bandeiras. E os cachorros não brigam? Como não tem? Olha, assim, lógico que pode acontecer incidentes, mas esses cães, principalmente, se você contar, o Campeonato Europeu ele tem muitas vagas, então no Brasil é praticamente se você quiser ir. No Mundial você tem que classificar. Lá fora, a grande maioria dos países você tem que se classificar. E assim, vão dos países as pessoas que são competitivas. Ou seja, esses cachorros eles estão Super todas as semanas, é assim, lógico que tem algum cachorro que pode ser, não tem como falar, não tem nenhum, lógico que tem, mas é muito difícil só se às vezes acontece alguma coisa em especial, não é um negócio que toda hora os cachorros brigam, mas também não é um monte de gente sem noção que fica andando com o cachorro solto o tempo todo no meio de todo mundo tem a noção, até porque um pequeno acidente o cara vai perder o ano dele, porque às vezes ele está se preparando o ano para ir para aquele campeonato. Pra gente finalizar, eu acho que para muitas pessoas essa questão do esporte te desconecta um pouco em relação, eu falei com o Evander aqui, que tem muita gente que chama o cachorro de filho. Meu filho. E você acabou de falar que você tatuou sua cachorra em você. Eu tenho uma cachorra que não é minha tatuada em mim. Olha só. Que te pegou, né? Foi a cachorra que realizou meu sonho de criança, né? Que eu queria ir pro Campeonato Mundial. Então, como que são os cães para vocês? Vocês não têm filho, você e sua esposa? Eu sei que vocês... Não, a gente ainda não tem. É que assim, é complicado você julgar a relação que cada um vai ter. Sim. Então, eu acho que, por exemplo, e você deve ter isso daí bastante também. Às vezes fala, nossa, mas a pessoa, ela é submissa, ou a pessoa, ela não tem o controle. Mas, pô, às vezes a gente atende aquele cara que é o CEO da tralalá, o cara que é o pica das galáxias do mercado financeiro, não sei o que lá. E com o cachorro dele, ele é meio que o pai de pet. E aí você vai julgar o cara, você fala assim, na verdade, o que eu vejo disso é que talvez aquela relação é a única pequena relação da vida dele que ele se dá o direito de ser vulnerável, tá ligado? Porque ele tem que ser um monstro em tudo. E aí, naquela relação, ele é o pai de pet, porque, tipo, deixa ele ter aquela pequena aquele pequeno momento de fragilidade, porque é o que ele se abre, porque ele não pode, na vida inteira, dar todas as horas dele de ter isso daí. Então, assim, eu acho que existem algumas coisas que eu não sei se o pet fica muito feliz naquela festa de aniversário, tá ligado? Mas o bolo de aniversário. A cultura minha e da minha esposa, eu posso te falar que lá na minha casa vai bem mais relacionado e eu aprendo muito com a maneira que ela se relaciona, que é uma relação muito próxima, e é uma relação de cuidado, de dedicação e tempo, assim, não tem essa da gente chegar de uma competição, 1h, quebrado, chovendo, ela vai lá, ela vai preparar a cama deles, ela vai certificar que tá tudo certo. Não tem tipo, solta o cachorro aqui e bota a água e a comida, não. E que é diferente de uma relação, talvez, de festa de aniversário. Sim, sim. Mas eu acho que eu não consigo, pra mim, a pior relação que alguém tem com o cachorro é você pegar um cachorro e ele ficar lá que nem uma planta. Essa é uma relação, porque o cão em si, ele tem essa necessidade, por isso que acaba vir aquele negócio da comida. Então, agora, lógico, dentro, que nem do Evander até e do Gustavo, do Ivan, que tem já um estudo científico sobre pode estar relacionado com algum problema psicológico. Na minha opinião, quase todas as pessoas que eu encontro dentro do agility de alto rendimento, todo mundo deve ter um probleminha psicológico, tá ligado? Não só no agility, isso é normal, as pessoas têm. Eu falo que aquele lá é o encontro mundial de todo mundo que tem esse problema, porque é um esporte amador, nenhum lugar tem um prêmio de $1 milhão pro campo, mas o cara nasceu na China, na Noruega, não sei o que lá, e todo mundo se matou pra chegar lá e fazer esse, tipo, viaja, às vezes pra fazer 2 pistas. Nossa. O mundo inteiro. Então, assim, eu acho que
isso daí cabe a quem trabalha com essa parte para tratar o problema do animal e ao psiquiatra e ao psicólogo para tratar o da pessoa. Você imagina um evento de bonsai, o que não é? Também deve ser, eu não sei, eu não conheço. Eu conheço você do bonsai, mas assim, mas é isso. Eu acho que tudo que é muito. E ainda quanto mais você vai nichando o negócio, que são aquelas pessoas que ela já tá dividindo o tempo do trabalho para fazer aquilo daquele jeito. Todo mundo tem seus desvios, loucura, né? É normal. Mas eu acho que, para mim, dentro das relações que eu julgo muito a pessoa ela não se dedicar de uma maneira, não que ela precisa fazer o agility naquela coisa, mas eu acho que a pessoa ela precisa pelo menos tentar entender que você escolheu teu bicho, você precisa fazer alguma coisa, sabe? Já é um ponto bom. Mas eu não sou especialista, não tenho artigos pra... E nem é pra você falar isso. É... Bom, mas cara, é isso. Obrigado pela participação. Você sabe que é sempre um prazerzão. A gente nunca para de falar, se eu te deixar. Já bateu 1 hora faz tempo. Viu? Passou? Já. A gente sempre segue. E a gente já tava falando antes de começar. Não, passou, ele já levantou lá a bandeirinha, mas. Enfim, é sempre, cara, é sempre um prazer. Porque eu acho que a gente trabalha com algo muito parecido, né? A gente tem uma conexão profissional muito forte. E eu vejo que você é um cara que... de trabalhar. Maneira de trabalhar, assim. E eu vejo que você é um cara que realiza uma vida daquilo que você gosta e daquilo que você tem tesão em fazer. Então é muito legal conversar com gente assim, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai inspirando aí as pessoas que estão ao nosso redor. Rick, obrigado pela participação. Pessoal, esse foi o nosso Vettingcast de hoje. O Rick, na verdade, ele inaugurou o Vettingcast, então ele sempre vai voltar aqui. É um cara que vai estar sempre presente com a gente, porque além de ser um ótimo profissional, um baita cirurgião, um baita ortopedista e um cara que está entrando a fundo no Agility, daqui a pouco está com uma oficina aí voltada 100% para obstáculos. E você que tem um condomínio, quer colocar uma pista de Agility para começar a fazer uma atividade física com o seu pet. Amigo. Não, vai fazer. Em breve ele está fazendo também, porque essa conexão do ser humano com o pet dentro do nosso dia a dia, criando cada vez mais uma atividade física que faz bem para nós, assim como para o pet, é o futuro para uma boa relação. Esse foi o Vettingcast de hoje e até a próxima.